E aí, eu vim passar aqui para avisar que esse vídeo não é meu, eu apenas dublei ele. E o link do vídeo original tá na descrição. Então, já deixa o like e se inscreve, por favor. Há muitas figuras importantes na indústria VTuber, pessoas que mudaram a comunidade para melhor, pessoas que trouxeram consigo novas tendências e estabeleceram padrões que os YouTubers e fãs hoje seguem. Eles não precisam necessariamente ser aqueles que são os mais populares ou tiveram mais visualizações em seu tempo, apenas aqueles que trouxeram mudanças drásticas e no geral, garoto propaganda de um determinado tempo. Dito isso, vamos para a história. Enquanto a madrinha de todos os VTubers e o criador da indústria VTuber que atualmente conhecemos, tecnicamente surgiu em 2016, a Era Clássica. Eu sei que é assustador, mas continuando, começou oficialmente em 2017, quando Kizuna Ai conquistou o mundo pelo seu saco de nozes e o apertou com força. Existência e popularidade repentina inspiraram uma rivalidade dedicada para ser como ela e aqueles que realmente se tornaram muito bem sucedidos. Sirio, Kaguya Luna, Mirai Akari e até mesmo Tokinosora, que não teve tanto sucesso na época. A maioria dos VTubers que seguiram Kizuna Ai no início de 2017 e 2018 tiveram sucesso por si só e formaram um relacionamento muito forte com os outros VTubers, considerando que havia menos de 10 na época. O tipo normal de conteúdo para VTuber era basicamente sketches curtos do YouTube que as garotas costumavam fazer bobagens ou jogando videogame. Se você acha que o VTubing agora tem uma grande barreira de entrada, então deixe-me dizer que naquela época essa barreira era maior e escandalosa. Se você quisesse ser um VTuber, você precisava de uma equipe de verdade para facilitar o conteúdo, designers para o seu modelo e todos os tipos de assistentes de tecnologia para poder configurá-lo. Só depois poderia começar a se chamar de VTuber e fazer com que seu conteúdo fosse uma espécie de clube exclusivo financeiramente arriscado. E também, pagar tantas pessoas por uma aposta que você não sabia se daria certo era um empreendedorismo caro e assustador, mas as recompensas eram grandes se você fizesse sucesso. Kizuna Ai dominou a indústria VTuber nos primeiros anos, sem sombra de dúvida, ela é a YouTuber mais importante que já existiu. Ela estabeleceu as bases da indústria VTuber, liderou sua direção por um tempo significativo e inspirou muitos aspirantes a criadores de conteúdo que ser um YouTuber era um caminho muito possível. Ela era praticamente um outdoor ambulante. Enquanto ela descansa, por enquanto seus fãs aguardam seu retorno. Foi ela que criou os VTubers. Ninja Sanji estabeleceu sua base em uma época muito estranha em que eles originalmente deveriam estar vivos. O programa de rastreamento facial e a primeira geração deveriam ser os apresentadores de sua tecnologia. No entanto, a garota que obteve um sucesso sem precedentes não era a rainha absoluta Tsuki no Mita. Enquanto 2019 ainda era fortemente dominado por Kizuna Ai e Ko em grande parte, a razão pela qual colocar Mito aqui foi porque ela foi a garota que iniciou todo o movimento na indústria. Ela era o rosto do aplicativo 2D ao vivo da empresa, mas também era divertida, carismática e estranha. Ela rapidamente ganhou muitos seguidores, mas lembre-se, essa era uma época em que ser um VTuber era muito difícil. Quando os outros criadores visuais viram o sucesso do Mito, eles começaram a pensar que talvez eles não precisassem de toda aquela tecnologia e modelos 3D para capturar a magia dos VTubers. Talvez eles só precisassem de um modelo 2D ao vivo barato para ser considerado um. Claro, outros VTubers o seguiram. Foi sua popularidade e sucesso que iniciou o movimento 2D ao vivo na indústria VTuber e o normalizou. É um padrão que persiste hoje e talvez em um futuro distante. Também ela era a mulher que gravou o nome de Niji Sanji na esfera japonesa e faz deles o sucesso absoluto que é hoje. Se você pensa que as conquistas dela acabaram aqui, você está errado, que também ela revolucionou os padrões de conteúdo de VTuber. Enquanto na era clássica, VTubers da era normalmente produziam conteúdos de sketches em um espaço 3D. Foi ela que começou a fazer atividades em transmissão ao vivo. Novamente, outras pessoas seguiram seu sucesso e replicaram, e a bola de neve cresceu a partir daí. Ela começou a nova geração dos VTubers. Vocês podem ver porque eu chamo essa era de Era do Renascimento, porque enquanto Kizuna Ai iniciou a indústria, Mito foi quem a mudou. Ela é uma das mais importantes da indústria. Ela que desafiou suas tendências e começou novas. Ela baixou a barreira de
de entrada como se fosse um renascimento na indústria. Daí o título era renascentista. Mito foi quem revolucionou os VTubers. Final de 2019 e início de 2020 foi um período interessante para os VTubers. Velhas lendas estão desaparecendo lentamente, incapazes de acompanhar as novas demandas e mudanças rápidas para a indústria. Eles estavam mudando muito rápido, algo que muitas empresas indecentes não conseguiam se destacar. Nesta época que muitas lendas morreram e muitas nasceram, agências como HoloLay criou raízes, abriu seu próprio caminho e criou seus próprios mercados. Mas apesar disso, não foi isento de controvérsia ou drama, porque nesta época a indústria não tinha um líder definidor de tendências, na minha opinião. Foi uma época em que até mesmo grandes empresas como DigiChange e HoloLive foram dominadas por erros dramáticos e várias controvérsias. No entanto, apesar de toda essa esperança brilhar no céu, quando um certo dragão super qualificado que queria ser gerente invadiu os escritórios e acidentalmente destruiu. Foi forçado a trabalhar para reparar os danos. A lenda Kiryu Coco começou. Desde o dia que Kiryu Coco estreou, ninguém esperava que ela fosse uma das mais importantes VTubers que já existiram e que fosse a mais influente para a vida na época que estava à frente. De uma mulher forte que foi ativamente contra os conselhos e regras do Hololive e como resultado já fez se destacar entre seus pares. Ela era a mulher que não se importa com a vida vazia, ela era aquela que descaradamente fazia piadas não convencionais e inapropriadas. Às vezes tinham que ser mantidos e o mais importante, ela era uma das poucas VTubers que sabiam falar inglês e fazer a ponte entre a indústria japonesa de VTubers e o resto do mundo. Ela foi um dos principais catalisadores que desencadeou o boom dos VTubers. Seu conhecimento de inglês, procurando o Reddit e os caras brincando com seu humor e atendendo habilmente sua base de fãs japonesa e inglesa. Ao mesmo tempo, fez com que todos adorassem Kiryu Coco. Quando os clipes de Vida Vazia atraíram muita atenção das pessoas, foi Coco que capitalizou os novos fãs estrangeiros e essencialmente se tornou a ponte deles. Ela atraiu os fãs da língua inglesa porque ela entendia memes em inglês e humor mais do que qualquer pessoa. Foi ela quem insistiu fortemente e encorajou a Cover Corp, que explodiu absolutamente no mito muito influente e bem sucedido que você vê agora. Enquanto sim, VTubers ingleses como Sashi, Melody, Silverline e Iron Mouse e até mesmo M-Journers já existiam. Coco foi quem trouxe notoriedade ao termo e o nome entre a comunidade inglesa. Para não subestimar suas próprias contribuições, embora haja uma razão pela qual muitas pessoas se referem a esta era como uma era de ouro, é porque para os fãs esta é uma época que parecia que a indústria VTuber estava inclinando-se a um ritmo sem precedentes. E para os novos fãs, esse foi o momento em que eles descobriram os VTubers. Um momento em que todas as bases de fãs e todas as agências estavam em harmonia entre si. Hololive estava no centro do boom, mas embora todos possam encontrar a toca do coelho através de diferentes membros, foi Coco quem cultivou a base de fãs no exterior, a ponte do Japão para o resto do mundo. Mas infelizmente o tempo de Coco foi curto, pois todos sabemos que a estrela que mais brilha queima mais rápido. Envolvida em uma controvérsia que não foi culpa dela, e com restrições de cobertura e erros, seguindo o exemplo, depois Coco decidiu que era hora de ir embora. Não quero explicar de novo, pois já fiz vários vídeos explicando a situação. No entanto, apesar da breve existência de Coco, foi uma das mais impactantes e significativas do setor. Muitas pessoas sentem que sua formatura foi o fim de uma era. De certa forma, isso é verdade, mas independente disso, ela inspirou outros VTubers que fundariam uma nova era. Seu legado permaneceu e continuará, não importa qual Coco seja ela que conectou o mundo dos VTubers. 2021 foi uma época em que a comunidade inglesa realmente se estabeleceu e encontrou seu lugar. 2020 foi a era de ouro, mas quando as pessoas finalmente viram a VTubing como seu próprio ouro, todos queriam tirar proveito disso. Vários negócios, organizações, corporações fora do Japão perceberam o boom absoluto e o potencial dos VTubers. Então eles começaram a canalizar seu dinheiro para criar próprias empresas indies pequenas. Estavam estreando recursos à esquerda e à direita. Estavam ganhando destaque global em comunidades de anime e até aproveitando outdoors musicais. Uma vez que um enigma da cultura japonesa, Hololive e Kiryu Coco trouxeram o VTubing para a esfera global. E ela que personificou o boom desta era. Não era outra senão a própria Gura.
Enquanto Pecora foi o VTuber que ocupou mais tempo de exibição de streamer durante todo o ano e Amelia Watson estava retirando tendências de sua própria bunda, 2021 foi a corrida de ouro e a garota propaganda da tendência é a mais popular do mundo VTuber Gargura. Embora ela mesma possa não ter conseguido muitas contribuições para a indústria como Ai, Mito ou Coco, a razão pela qual acho que Gargura representou a era da corrida de ouro foi apenas devido à sua popularidade, capturando os corações dos japoneses, chineses e literalmente de toda a base de fãs. Lá, Gura subiu tanto na hierarquia da comunidade que poderia-se argumentar que ela é mais reconhecível do que Kizuna Ai hoje em dia. Ela é o mascote do tubo eletrônico e a garota propaganda do mercado. Seu mito de vida praticamente dominou a paisagem em 2021. O sucesso deles foi o que fez com que o VTubing se tornasse ainda mais popular no país de língua inglesa. Eles mudaram o jogo para melhor, foram as comportas que abriram as possibilidades do VTubing e inspiraram muitos a seguir seu exemplo. Se eu pudesse, teria colocado tudo de mito aqui, porque eu acho que eles como um todo foram os que inauguraram esta era. Como a forma como as empresas e indústrias ao redor do mundo funcionam, agências menores estavam essencialmente tentando seguir os passos dos mitos. É só que as regras que eu disse para isso, o vídeo faz com que eu só tenha que escolher uma pessoa para representá-lo, mas de qualquer forma, o mito e a Gura dominaram essencialmente essa era, apenas por existirem, o que é impressionante. Na verdade, Gura foi quem globalizou os VTubers. Enquanto o ouro da era anterior secava, agências e empresas independentes se estabeleceram. Algumas fizeram questão de fazer bom uso de seu ouro e conquistar seu próprio lugar na indústria, enquanto outras rapidamente foram esquecidas pela indústria em rápida evolução ao seu redor. Aqueles que tinham inteligência, vontade e trabalho prosperaram, e aqueles sem plano, sem direção, sem ideia do que eles queriam dessa indústria desapareceram. O final de 2021 foi uma época em que todos que ingressaram nessa indústria foram testados, inclusive a base de fãs. Certas tendências morreram, certos VTubers caíram, e os fãs se encontraram reconhecidamente cansados e esgotados. O período da lua de mel acabou para muitas pessoas, e muitos formaram suas próprias bolhas ou deixariam a toca do coelho VTuber lenta. Mas para que a indústria evitasse essa estagnação, certas mudanças tiveram que acontecer. Mesmo que essas mudanças trouxeram controvérsia e ceticismo inicial, e felizmente muitos grandes VTubers jogaram sua mão e trouxeram coelhos muitas possibilidades sobre como será esta era. Tudo sobre o Rato de Ferro, Lírio Tímido e muitos VTubers da Twitch começaram fortes, sendo grandes potências, especialmente Mouse de Ferro, que se tornou a rainha absoluta da superação e da Twitch. Literalmente todas as mulheres naquela plataforma em termos de conquista de assinantes como as dela, outros indies trouxeram mais atenção para a Twitch e o VTubing como um todo. E com uma entrada surpresa de duas das maiores estrelas do mundo VTuber, Kazon e Nazuna, este ano poderia muito bem ser a época da Twitch. Mas não foram apenas eles que jogaram o Randy Luxem. Saiu extremamente poderoso e trouxe consigo uma nova base de fãs em um mercado inexplorado. Acolhendo-os na comunidade VTubing e absorvendo números inesperados, inspiraram um fluxo de VTubers masculinos da indústria para estrear, bem como tornou conhecido ao mundo que VTubers masculinos podem ter sucesso na esfera. Então esta poderia ser a era dos meninos, mas não são apenas eles, porque a Hololive também entrou e começaram a se concentrar em regiões específicas e foram totalmente impecáveis em sua execução. Eles colocaram o mercado indonésio em um controle de ferro quase monopolista, deixaram os coreanos de ponta cabeça e deixaram a comunidade espanhola dominada como filha ou alguma outra coisa poderia emergir da indústria e levar ao longo desta era. Mas não saberemos até que esta era acabe. Pode nem terminar esse ano. Tenho uma boa ideia sobre o que será 2022, mas estou adiando meu julgamento, até ver tudo que eu quero dizer. Kizuna Ai poderia fazer um retorno épico massivo nos últimos 2 meses e trazer consigo uma era de retorno onde os fãs encontram seu amor por parte e invadirão a indústria mais uma vez, especialmente com sua ascensão inesperada ao estrelado. Então sim, o futuro é incerto, porque praticamente tudo pode acontecer. A indústria provou repetidamente que as coisas acontecem de maneiras inesperadas nos momentos mais inesperados pelas ações mais inesperadas. E claro, em última análise, são vocês os degenerados absolutos da comunidade que decidem como será esta era. Ei, a todos obrigado por assistir a este vídeo. Deixem um like e comentem abaixo se eu perdi alguma coisa e se tem algo a acrescentar. E se vocês quiserem me apoiar, entrem no meu server do Discord, será a melhor maneira de fazer isso. De qualquer forma, é isso. Até!